Estamos começando a sessão TV Atende, recebendo nos estúdios o prefeito Rodrigo Lopes. Vamos fazer aí uma avaliação desse primeiro semestre do ano de 2019. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Agradeço a todos que nos acompanham aí pela NTV. E é um prazer estar aqui mais uma vez falando, com você, falando com a nossa população e trazendo as informações referentes à Prefeitura de Andradas. Rodrigo, primeiro semestre foi meio complicado, a questão financeira, depois as coisas começaram aí a caminhar. Como que você avalia esses 7 meses aí da administração nesse ano de 2019? Bom, João, desses 6 anos e meio de administração, é o 7º primeiro semestre que a gente tem, e esse ano foi o pior primeiro semestre de todos os anos que a gente está à frente da administração. E por que isso aconteceu? A população deve se lembrar que a gente vinha no ano passado falando das retenções que estavam acontecendo por parte do governo do estado e que isso ia provocar um problema sério lá na frente. Então, todos os anos, no mês de janeiro, a gente tem a parcela única do IPVA, que, digamos, é a parcela mais gorda, e isso dá uma tranquilidade desse valor ser diluído. Nos primeiros meses, o município consegue trabalhar tranquilamente e depois chega o IPTU no mês de junho e as coisas acontecem. Esse ano, o governo anterior veio, desde maio do ano passado, retendo Fundeb, retendo uma série de recursos. Trocou-se o governo, então depois da eleição ficou pior a situação, a retenção começou a ser ainda mais sistemática. E o governo que assumiu, chegou o mês de janeiro, ele ficou com o IPVA todo para ele, então isso causou um desajuste total. A população se lembra da nossa posição, decretamos aí um estado de alerta e tomamos diversas medidas de cortes, tomamos medidas perante o estado dos serviços que eram prestados com ele, teve questão do transporte escolar, tivemos que discutir essa questão do transporte universitário, criamos um novo modelo de auxílio para os alunos. Enfim, uma série de medidas foi tomada para que a gente pudesse atravessar o primeiro semestre sem atrasar salário de funcionários, e sem interromper serviços importantes aí para o dia a dia da população. E graças a Deus, aí, a dedicação da nossa equipe, a gente conseguiu transpor esse momento difícil. A situação hoje ela está equilibrada, ela não está sanada, mas ela está equilibrada. Então dá um panorama hoje de uma condição melhor de trabalho para a gente. Rodrigo, hoje, qual que é a forma, o que é a forma de renda da prefeitura? De que maneira entra dinheiro para a prefeitura fazer obra, para a prefeitura pagar funcionário, para a máquina funcionar? A prefeitura ela tem um financiamento baseado na questão dos impostos que é pago pela população. Então tem imposto de âmbito federal, imposto de âmbito estadual e imposto de âmbito municipal. Quais são? Um exemplo de imposto federal: imposto de renda, imposto sobre produto industrializado. Então o governo recolhe esse dinheiro da pessoa, quem é funcionário, ele recolhe lá na fonte o imposto de renda todos os meses, e aí ele repassa aos municípios. Mas o município, em termos de recurso federal, de cada R$100 que o governo arrecada, ele devolve para a gente 12, 14, é muito pouco diante da necessidade. O Estado, qual que é o principal imposto do Estado? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no Estado, e o IPVA. Do ICMS, o que acontece? Dos R$100, de cada R$100, os municípios ficam com 25% e o governo fica com 75%. Então, esses 25%, ele é dividido de qual maneira? Pelas notas fiscais emitidas no município. Aí tem um negócio que se chama Valor Adicionado Fiscal, que é o VAF. Quanto mais nota fiscal é tirada no município, maior a participação do município nesses 25%. Por isso que a gente cobra tanto. Aonde há sonegação, há prejuízo depois no repasse do ICMS para a prefeitura. E o IPVA, que 50% fica para o município, 50% para o Estado. E a gente tem os impostos que são de responsabilidade do município, os que ficam integralmente com a prefeitura. IPTU,
ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e o ITBI, que é a transmissão inter-vivos, quando vai passar uma escritura de uma casa, de um terreno, de um sítio, então paga-se esse imposto. Então é diante desse panorama, né, que a Prefeitura faz a gestão. Então quando o governo do Estado ele reteve ICMS, não é que ele é bonzinho que ele repassa ICMS. Por lei ele tem que repassar ICMS. Né, e no lugar nenhum do Brasil se fez isso que aconteceu em Minas Gerais. Você falou do IPTU. O IPTU é um dinheiro que está entrando e é muito importante para a Prefeitura. Sem dúvida nenhuma, é um recurso importante, né? Nós tivemos aí esse ano o pagamento em parcela única de 49%, então houve aí, né, uma adesão por parte da população muito interessante. A gente teve aí 3% que recorreram, que não concordaram com o valor, né? Então isso está caminhando. E, salvo engano, 35% já pagaram a primeira parcela. Então, a gente joga isso aí, a gente está aí com mais de 85% em trâmite de pagamento. Né? O ano passado, o ano de 2018, a gente teve uma inadimplência de 12%. Esse ano, né, a gente estava preocupado com isso, mas eu creio que a gente vai ter aí um pagamento em dia de 85% a 90%. Que faz, você com esse dinheiro, você faz o quê? Pagamento de funcionário, obras? Como que isso, você faz João, esse dinheiro? Se você for avaliar, né, como teve aí uma adequação de alíquota, aumentou um pouquinho o IPTU esse ano, então aumentou um pouquinho a receita da Prefeitura. Mas mesmo com esse aumento, o IPTU ele corresponde, vou arredondar um número aqui, a 6 milhões de reais por ano para a Prefeitura. A Prefeitura repassa 5 milhões e 800 para o hospital. A Prefeitura vai pagar esse ano mais de 6 milhões de aporte financeiro para o Andradas Prev. Então, assim, é um valor grande, 6 milhões? Com certeza. Quem paga lá o seu IPTU, R$ 1.000, 1.200, que são os imóveis de um padrão mais elevado, é caro? Relativamente pode ser, mas no contexto geral é uma receita que corresponde a cerca aí de 7, 8% das despesas que o município tem no decorrer do ano. Então é importante a população ter essa questão. Eu falo assim, hoje são duas despesas importantes que o município tem, quando você fala da Santa Casa. A Santa Casa ela é uma instituição primordial para o município, mas sem a participação da Prefeitura ela fecharia. Então é um custo que a Prefeitura tem que realizar. O Andradas Prev deixou-se de guardar o dinheiro de 92 a 2001, esse dinheiro foi utilizado pelos prefeitos da época, e por conta disso, de 2013 até hoje, a nossa gestão já fez de aporte para a Previdência do município mais de 22 milhões. Então isso, para a população ter uma ideia, o que seria 22 milhões? Seria suficiente para a gente fazer 20 quilômetros de estrada asfaltada, daqui no Campestrinho, daqui na Gramínea. Daria para fazer a estrada de Pocinho do Rio Verde, que é uma demanda de tantos anos. Daria para fazer o contorno e ainda sobraria dinheiro. Daria para recapear a cidade 2 vezes em asfalto. É um dinheiro que a gente poderia ter tido como investimento, que a gente teve que aportar para suportar uma dívida do passado, para garantir que no futuro os funcionários tenham aposentadoria, porque se não tiver o dinheiro lá para garantir a aposentadoria, quebra a Prefeitura depois. É o que está acontecendo no Brasil. Então em Andradas isso não vai acontecer porque a gente está fazendo o nosso dever de casa. A reforma da Previdência que se discute em âmbito nacional já foi feita aqui no município e a gente correspondeu a ela. Por isso, no futuro, eu creio que a partir de 2030 vai ser muito mais fácil administrar Andradas. Com certeza. Você falou sobre a questão de algumas obras, rodovia do contorno. Tem algum trabalho político, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte, para que seja concluída essa obra? Esse trabalho ele tem sido feito, Nós temos buscado aí junto ao governador, conseguimos até uma proximidade com o governador, buscado junto ao nosso senador Rodrigo Pacheco, ao deputado Bilac, mas existe uma dificuldade porque essa obra ela é do Estado, Uma outra dificuldade, a rodovia que vai de Andradas a Poços, o governo Pimentel passou ela para o Estado. Então, ou seja, se essa rodovia ainda tivesse sob a responsabilidade do governo federal, do DENIT, ela entraria no pacote federal como uma interligação da BR-146 com a MG-455,
Tanto poderia ser por conta do governo estadual quanto do governo federal. O grande erro foi o governo do estado ter pego uma rodovia com a intenção de privatizá-la e colocar pedágio, só que não conseguiu concluir o processo, ainda que a rodovia está em boas condições, que quando veio do DENIT para o estado, ela tinha acabado de ser recapeada. Mas você imagina uma rodovia dessa hora que começar a abrir buracos, olha a situação que está de Andradas a Santa Rita de Caldas. Então é uma preocupação muito grande que nos próximos anos a nossa cidade pode sofrer com uma rodovia, né, sem condições. O estado de Minas Gerais está quebrado, está em situação de insolvência financeira, por mais que o governador tenha essa boa vontade, mas a folha de pagamento do estado hoje passa de 75% da receita. Então é um problema seríssimo, né, que Minas Gerais vai ter que fazer a adequação das suas contas, vai ter que fazer aí os ajustes que tiver que fazer, e possivelmente daqui 10 anos que o Estado possa ter uma condição de fazer investimento. Por enquanto ele está pensando na manutenção. Então é uma dificuldade, nós não desistimos, mas a gente está correndo atrás com muita dificuldade na questão da rodovia do contorno. Tá, já, Rodrigo, a gente está encerrando o programa de hoje, mas amanhã a gente continua falando aí sobre esse primeiro semestre e vamos falar também sobre a questão de obras, como o Pavilhão do Vinho, sobre as praças e também recapeamento da prefeito Antônio Gonçalves. Tá certo, João. Muito obrigado. Voltamos amanhã com o prefeito Rodrigo Lopes na sessão TV Atende.